Você pode estar entregando a sua paz todos os dias sem perceber. Não porque seja fraco, mas porque nunca aprendeu aonde termina o seu espaço e começa o dos outros. Enquanto essa fronteira permanecer indefinida, qualquer pessoa pode atravessá-la, ocupar o seu espaço, consumir a sua energia e influenciar as suas escolhas. Hoje você aprenderá a construir essa fronteira. No nosso último encontro, começamos a identificar as sombras que drenam a sua vitalidade. Agora chegou o momento de fechar as portas que permaneceram abertas por tempo demais. Se sua mente vive sobrecarregada, se você sente que precisa resolver o problema de todo mundo, ou percebe que termina o dia emocionalmente esgotado sem entender exatamente por quê, existe uma grande possibilidade de que você tenha permitido que outras pessoas ocupassem um espaço que deveria permanecer apenas a você. Hoje vamos recuperar esse território. Esqueça a ideia de que estabelecer limites significa ser frio, egoísta ou indiferente. Essa é uma das maiores mentiras que muitas pessoas aprenderam ao longo da vida. Colocar limite é um ato de respeito. Antes de ser um limite para os outros, é uma demonstração de respeito a si mesmo. Quem nunca estabelece limites transforma a própria vida em lugar aonde qualquer pessoa entra. Permanece o tempo que deseja e deixa aquilo que bem entende. Aos poucos, pensamentos, problemas, expectativas e conflito dos outros passam a ocupar um espaço que nunca deveria ter sido cedido. E então surge a sensação de cansaço constante. Não porque a vida ficou mais difícil, mas porque você passou a enxergar pesos que nunca foram seus. Existe uma simples verdade que muda completamente a forma como enxergamos relacionamentos. As pessoas observam aquilo que aceitamos repetidamente. Quando você tolera invasões sem dizer nada, muitas delas entendem que esse comportamento é permitido. Nem sempre fazem isso por maldade. Muitas vezes apenas seguem o espaço que encontram disponíveis. Por isso, recuperar o seu poder começa quando você deixa de observar tudo o que acontece ao seu redor. A partir de hoje, adote uma nova postura. Não seja uma esponja. Seja um filtro. A esponja absorve tudo o que toca. Pouco importa se aquilo é limpo ou sujo. Ela apenas acumula
até ficar pesada, saturada e incapaz de receber mais nada. O filtro funciona de outra maneira. Ele permite a passagem daquilo que faz bem. Impede que impurezas continuem o caminho. Essa é a postura que você precisa desenvolver. Nem toda opinião merece espaço na sua mente. Nem toda crítica merece a sua atenção. Nem todo problema precisa se tornar responsabilidade sua. Quando alguém despejar frustrações, reclamações ou negatividade sobre você, faça uma pausa antes de reagir. Observe. Pergunte a si mesmo: isso realmente me pertence? Na maioria das vezes, a resposta será não. O comportamento do outro revela muito mais sobre o mundo inteiro dele do que sobre quem você é. As palavras que alguém escolhe dizem respeito à forma como essa pessoa enxerga a vida. A maneira como você decide responder revela quem você está se tornando. Aprender essa diferença impede que você carregue conflitos que nunca nasceram dentro de você. Imagine que a sua mente é uma grande fortaleza. Dentro dela existem inúmeras portas. Algumas conduzem à paz, ao crescimento e às pessoas que fortalecem a sua caminhada. Outras permanecem abertas para a preocupação, para a culpa, para conflitos desnecessários e para as pessoas que vivem consumindo aquilo que você tem de melhor. A maioria das pessoas acredita que proteger a própria energia significa enfrentar todas essas situações. Mas nem toda batalha precisa ser travada. Existe uma forma mais inteligente de preservar a sua paz. Quando você entra em um ambiente pesado, seja no trabalho, na família ou em qualquer outro lugar onde a tensão parece dominar o espaço, a primeira reação costuma ser tentar controlar o que acontece ao redor. Mas isso é impossível. Você não controla o ambiente. Você controla apenas a forma como decide permanecer ali. É aqui que surgem as portas secretas. Elas não existem no mundo exterior. Elas existem dentro da sua consciência. São caminhos internos que permitem atravessar
situações difíceis sem permitir que elas encontrem morada dentro de você. Enquanto algumas pessoas entram em uma sala e imediatamente observam toda a tensão do ambiente, outras permanecem serenas. Não porque o ambiente seja diferente, mas porque aprenderam a não abrir determinadas portas. Essa habilidade pode ser desenvolvida. Sempre que perceber que alguém tenta puxá-lo para discussões improdutivas, reclamações constantes, fofocas desnecessárias ou conflitos que não pertencem a você, faça uma pausa antes de responder. Respire. Pergunte silenciosamente: preciso realmente entrar nessa porta? Na maioria das vezes, a resposta será não. Nem toda provocação exige resposta. Nem toda discussão merece a sua presença. Nem toda opinião merece ocupar espaço na sua mente. Uma das maiores demonstrações de força é escolher aquilo em que você não vai investir a sua energia. Mas existe outro passo importante. Algumas portas não podem permanecer apenas fechadas. Elas precisam ser trancadas para sempre. Existe uma diferença entre fechar uma porta e passar a chave. Fechar significa interromper uma situação por um tempo. Trancar significa decidir que ela não terá mais livre acesso à sua vida. Talvez essa porta seja uma amizade que só procura você quando precisa de algo. Talvez seja um grupo de mensagens que alimenta críticas, fofocas e negatividade todos os dias. Talvez seja o hábito de dizer sim, quando no fundo você gostaria de dizer não. Enquanto essas portas permanecerem abertas, pequenas quantidades da sua energia continuarão escapando diariamente. E ninguém consegue construir uma vida forte vivendo com vazamentos constantes. Na chave anterior, você aprendeu a reconhecer o reclamador, o manipulador e outros padrões que tentam ocupar a sua mente. Mas identificá-los foi apenas o primeiro passo.
O verdadeiro desafio começa quando você decide que eles não terão mais livre acesso ao seu espaço. A partir deste momento, a sua proteção deixa de depender do comportamento dos outros e passa a depender das escolhas que você faz. E essas mudanças que transformam a forma como você atravessa ambientes difíceis. A verdadeira proteção não consiste em impedir que o mundo exista. Consiste em impedir que o mundo passe a controlar aquilo que acontece apenas dentro de você. Muitas pessoas vivem acreditando que precisam salvar todos ao seu redor. Elas acreditam que nasceram para salvar todo mundo. Tentam resolver os problemas da família, assumem responsabilidades que nunca lhes pertenceram, carregam dores que não criaram, gastam tempo tentando convencer quem não deseja mudar. E, pouco a pouco, deixam de cuidar da própria vida para administrar a vida dos outros. Mas existe uma verdade que precisa ser compreendida. Você não pode caminhar por alguém. Você pode oferecer uma direção. Pode compartilhar conhecimento. Pode estender a mão. Mas ninguém atravessa uma porta se não decidir caminhar com os próprios passos. Tentar salvar quem não deseja ser ajudado não transforma essa pessoa. Apenas consome a sua energia. Lembre-se disso sempre que sentir culpa por não conseguir resolver o problema de alguém. O seu compromisso mais importante é preservar a sua própria integridade. Porque quando você perde a si mesmo, tentando resolver todos ao redor, ninguém realmente é salvo. Agora prepare-se para algo que inevitavelmente acontecerá. Quando você começar a estabelecer limites, algumas pessoas estranharão a sua mudança. Aquelas que estavam acostumadas a encontrar sempre uma porta aberta, talvez tentem forçá-la novamente. Dirão que você mudou, que ficou distante, que já não é mais a mesma pessoa. Talvez até digam que você se tornou frio ou arrogante. Não se assuste. Toda mudança revela quem realmente respeitava você e quem apenas se beneficiava da sua disponibilidade.
Por isso, não sinta necessidade de justificar cada limite que estabelecer. Nem toda decisão precisa ser explicada. Às vezes, o silêncio protege mais do que longos discursos. Quando você explica demais, frequentemente abre espaço para negociações que já deveriam ter terminado. Quem respeita você compreenderá os seus limites. Quem insiste em atravessá-los apenas confirma a necessidade de mantê-los. Com o tempo, algumas pessoas se afastarão. Isso pode causar desconforto no início. Mas nem todo vazio representa uma perda. Alguns vazios são apenas o espaço que sua voz precisava para voltar a existir. Quando uma porta se fecha para aquilo que drena a sua energia, outra se abre para aquilo que fortalece a sua caminhada. Não tenha medo desse processo. Ele faz parte da reconstrução. Agora chegou o momento do seu desafio. Durante esta semana, observe a sua rotina com atenção. Pergunte a si mesmo: quais situações mais esgotam a minha energia? Quais pessoas costumam ultrapassar os meus limites? Em quais momentos eu digo sim, quando, na verdade, eu gostaria de dizer não? Anote essas respostas. Não para julgar ninguém, mas para enxergar com clareza que antes passava despercebido. O primeiro passo para proteger uma porta é saber exatamente onde ela está. Depois de identificar essas portas, escolha apenas uma. Não tente mudar tudo de uma vez. Apenas uma. E tome uma atitude concreta. Talvez seja recuando um pedido que você aceitava apenas por culpa. Talvez seja encerrar uma conversa que sempre terminava drenando a sua paz. Talvez seja silenciar um grupo que só alimenta ansiedade. Pequenas discussões repetidas com constância constroem grandes transformações. Cada limite que você sustenta fortalece a sua presença. Cada porta que você tranca impede um novo vazamento da sua energia. Cada chave que você gira devolve um pouco mais de você para si.
E quando isso acontece, você deixa de viver reagindo ao mundo. Passa a escolher conscientemente quais portas deseja abrir e quais jamais voltarão a ser atravessadas. Se este ensinamento faz sentido para você, saiba que ele é apenas uma das chaves. Existe um caminho mais profundo para aprender a reconhecer padrões, proteger a sua mente e desenvolver uma postura firme diante das situações que antes consumiam a sua energia. Se você deseja continuar essa jornada, as chaves mágicas secretas está disponível no link da descrição. Lá você encontrará ferramentas que completam aquilo que começamos a construir hoje. Eu sou a guardiã oculta. Eu guardo as chaves milenares. Você é quem decide quais portas abrir e quais portas devem permanecer trancadas para sempre.